E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta. Aqui é o Thiago e nesse episódio a gente vai dar continuidade aos nossos tutoriais sobre desenvolvimento Kotlin, mais especificamente para que a gente consiga construir aplicativos Android futuramente. Então, se você ainda não viu os episódios anteriores, é importante que você assista esses episódios, porque aqui eu vou abordar alguns conceitos um pouco mais avançados da orientação a objetos. Então, no episódio anterior a gente aprendeu mais orientação a objetos voltada à linguagem de programação Kotlin. Então, assista esses vídeos, assista os primeiros vídeos para que você consiga ter o total entendimento desse episódio, tá bom? Então, nesse episódio, particularmente, a gente vai aprender, né, em si, conceitos sobre generics e lambdas, né? Então, são conceitos um pouco mais avançados da linguagem de programação como um todo, né? Outras linguagens também possuem esses recursos, então eu vou te mostrar como o Kotlin trabalha com esses recursos um pouco mais avançados. Tá bom? Então, para a gente começar os nossos exemplos práticos sobre generics, tá? A gente vai começar com generics. Eu preciso criar um modelo de dados padrão, né? um modelo de domínio para que a gente consiga trabalhar em cima de um objeto existente. Tá? Então, como fiz no episódio anterior, eu vou criar uma classe chamada person, tá? Então vai ser uma classe apenas armazenar dados. Eu vou colocar apenas um dado, só para a gente ilustrar. Então vai ser o nome da pessoa, tá? E essa pessoa em si, o que ela vai ter, né? Eu vou chamar de pessoa, como eu já tinha definido no episódio anterior, eu vou trocar, eu não vou colocar como pessoa, vou colocar como estudante. Acho que a gente também tinha usado estudante, né? Mas eu acabei apagando. Então vamos usar o estudante como exemplo. Tá? Então, o que é o generics? Tá? Basicamente, o generics é uma forma de você passar tipos genéricos como parâmetros de uma classe ou de uma função. Tá? Então, quando você trabalha com coleções, que nem é o caso que está sendo mostrado aqui nesse exato momento, quando você está trabalhando com listas, né? Ou você cria um novo array, por exemplo, um array de nomes. Então, a gente pode colocar um array list of e passar o tipo desse array, né? Então, quando eu defino aqui, por exemplo, string, eu estou dizendo que esse objeto, né, essa lista de coleções são de um determinado tipo. Nesse caso, é do tipo string. Então, eu poderia passar qualquer outro tipo de listas, como o próprio estudante, por exemplo. Tá? Então, como é que a linguagem de programação em geral, né, orientada a objeto, como é que ela trabalha com generics, né? Como é que é construído o generics? Então, é basicamente definido, né, entre esse sinal de menor e maior, a gente consegue definir o tipo de objeto que a gente espera que aquela função ou aquela classe tenha como referência dentro dela, tá? Então, a gente vai reconstruir esse conceito de generics aqui dentro do nosso mesmo modelo do nosso tutorial. Então, por exemplo, se eu quiser replicar o que acontece dentro de um array, tá? A gente pode definir exatamente isso nas nossas classes, tá? Então, eu vou criar uma interface para a gente simular o polimorfismo nela, tá? Só para a gente ilustrar, se preocupe mais com o conceito da classe aqui, tá? Então, mas eu vou escrever para que ela funcione. Então, eu vou criar o meu array, tá? Então, a gente vai meio que replicar o que acontece aí na parte de programação do Kotlin. Então, eu vou criar o meu array e esse meu array vai ter duas funções, tá? A primeira função vai ser adicionar o item e o item vai ter como parâmetro o tipo T, tá? O que é o tipo T? O tipo T basicamente é um tipo genérico, poderia ser qualquer letra, poderia ser o tipo A, tá? Poderia ser o tipo R, então não importa. Por convenção, né, a gente gosta de manter padrão para que a gente consiga identificar o que a gente está falando sobre genéricos e o que não é genéricos. Então vamos manter como T para ficar mais fácil o entendimento, tá? E uma função para remover o item também, e a gente vai passar como parâmetro esse item, vai ser o T também. Então, como o T é para esperar qualquer coisa, a gente precisa, na hora que a gente for criar esse objeto, nesse caso o objeto que vai ser uma classe, que vai implementar, por exemplo, o MyArray, a gente tem que passar para ele
o tipo da nossa classe que vai ser usada como parâmetro aqui nas nossas funções, tá? Então pode ser qualquer coisa nesse caso para a gente, tá? Então eu preciso colocar entre sinal de menor e maior o tipo T. Dessa forma, essa interface, quando eu criar uma classe, que é o que eu vou estar criando aqui, vou chamar de myArrayImplement. Esse cara aqui, obrigatoriamente, quando ele implementar o myArray, eu posso estar passando para ele o mesmo tipo T quando eu instanciar essa classe, tá? Então, por exemplo, como eu estou trabalhando com interface, eu obrigatoriamente tenho que implementar os métodos da minha interface, tá? Então, se você já trabalha com polimorfismo, você já deve saber o que isso quer dizer. Eu não precisaria nem necessariamente ter a instância, né, e colocar diretamente uma classe. Só coloquei a interface para a gente meio que simular exatamente como acontece com o ArrayList da linguagem de programação, que no caso tem no Java e tem no Kotlin também, que elas duas acabam implementando a interface list, tá? Mas poderia deixar dessa forma também, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu só estou assinando um contrato aí com a minha interface. Pois bem, aqui nessa parte eu já declarei a minha classe que ela aceita qualquer coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos instanciar aqui um array de itens, tá? Esse array list vai ser array de qualquer coisa também. Esse qualquer coisa que eu estou querendo dizer é o tipo T que eu estou passando. Então, por exemplo, quando eu der um itens.add, ele espera que seja o mesmo tipo que eu declarei lá quando eu declarei o meu array list of. Então, eu vou passar o próprio item e quando for remover, eu vou dar um remove do meu próprio item, tá? Feito isso, agora a gente pode estar criando qualquer tipo de dados que a gente quiser. Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso em específico, eu vou estar criando uma lista, vou chamar de myList, tá? Essa lista ela vai ser uma lista com o meu array que eu defini e o tipo que eu quiser. Então, eu vou colocar o tipo de estudante, tá? Então, eu vou estar disponível para mim um objeto de tipo myArrayList, onde ele espera que eu sempre adiciono, quando for executar o método addItem ou removeItem, eu obrigatoriamente tenho que passar o mesmo tipo que eu defini. Então, é assim que funciona o generics. Então, eu vou instanciar aqui o estudante número 1, que no caso é o João, e o estudante número 2, que é a Maria. Tá? Feito isso, a gente está trabalhando com generic. Se eu quiser criar uma outra lista de string agora, então vou criar uma lista de string, eu vou instanciar a minha classe myArray, onde eu vou implementar qualquer coisa que seja do tipo string. Então, obrigatoriamente, quando eu chamar um método addItem e removeItem, ele já sabe o tipo que eu tenho que passar. Então, tem que ser uma string. Tá? Se eu passar o número, ele não vai deixar. Então, essa daqui é a string número 1 e a segunda é a string número 2. Tá? Ou removed também. Então, se eu chamar o método remove, ele também funciona dessa forma. Tá? Então, é assim que a gente trabalha com strings, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, tipo qualquer tipo que eu quiser, o object também vai funcionar da mesma forma, porque eu basicamente não defini qual tipo que ele espera, né? Eu apenas defini que ele espere qualquer coisa que eu dei a nomenclatura dele como T. Tá? Então, eu consigo manipular esse tipo dentro da minha classe única. Então, nesse caso em específico, qual que é a vantagem? Eu não preciso criar o meu myArray de string, meu myArray de estudante ou meu myArray de inteiros. Eu apenas crio o meu myArray e eu defino o tipo genérico para ele. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido bem. Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui no comentário, que eu vou responder elas assim que possível ou eventualmente criar um novo conteúdo se for o caso, tá ok? E agora a gente vai partir para o outro princípio que é desse vídeo, a questão de lambdas, né? Então vamos trabalhar com lambdas. Então lá no primeiro vídeo a gente falou sobre funções que
podem ser passadas como parâmetro para outras funções, né? Ou o que a gente chama de high order functions. Então vamos definir aqui de novo uma função como parâmetro, como a gente tinha feito lá no tutorial passado. Então eu vou apagar a parte da nossa lista, não vou estar precisando mais dela aqui. E aqui eu vou definir uma função chamada de handle inteiro. Eu vou declarar aqui e já explico o que ela faz. É mais ou menos a mesma definição que a gente tinha feito no episódio passado, onde eu vou esperar como segundo parâmetro do tipo com o nome de operation, vai ser uma função que espera um tipo inteiro e retorna nada nesse caso, tá? Então, como ela não retorna nada, eu posso fazer o que eu quiser com essa função, tá? Então, a função operation está dentro da função handleInt. Então, eu posso pegar a função operation e passar para ele algum tipo, porque ele está esperando como parâmetro um tipo, tá? Então, eu vou passar o tipo x que estavam aqui dentro. Feito isso, eu posso executar essa função, declarando uma função como a gente fez lá na primeira videoaula, só que aqui a gente vai trabalhar com lambdas, tá? Que nada mais é nada menos do que blocos de códigos de uma forma que você pode declarar diretamente aí na sua função e interpretar ela de uma forma mais clara. Então, por exemplo, se eu passar o número 10 e a minha operação que vai ser feita dentro desse bloco, no caso a minha operation, que espera um tipo inteiro e não retorna nada, eu já tenho disponível para mim o bloco de código para ser executado aqui. Tá? Então, se eu imprimir, por exemplo, hello, e eu vou fazer uma operação com o próprio x que passei aqui dentro vezes 50. Tá? Então, esse it, o que é esse it? Basicamente é a declaração que chegou para mim do meu parâmetro, tá? Então, a minha função, quando eu executar o handleInt, ele vai executar a função operation, mas ela está declarada aqui como lambda fora do escopo aqui, né? Na verdade está dentro do escopo, mas para a gente olhar e ler, dá a impressão que está fora do escopo. Mas ele executa exatamente esse bloco aqui dentro, tá? Então, dessa forma a gente tem basicamente um bloco anônimo para que a gente consiga chamar várias e várias vezes que eu quiser, sem ter que declarar sempre o mesmo bloco, tá? Então, se eu quiser declarar mais um outro bloco e fazer uma outra operação, por exemplo, vezes 10, eu consigo, e eu não preciso necessariamente ter declarado esse bloco de código para que ele funcione, tá? Então, se a gente executar essa aplicação aqui agora, deixa eu dar um run. Run. Então tá ali, ele executou o hello e ele multiplicou 10 por 50, tá? Então o número x foi passado aqui dentro para ele. Tá? Então dessa forma a gente consegue usar o próprio bloco de código e manipular o que foi passado pelo seu parâmetro, tá? Só que nesse caso ele definiu com a palavra it, né? E se eu não quiser, eu quero definir a minha própria palavra, como por exemplo, eu sei que o número x é um numerador. Então, eu posso estar colocando aqui o none e colocar uma seta para dizer para ele qual que é o bloco que vai ser executado. Então, já está disponível para mim, né, a própria variável que chegou aqui como parâmetro. Tá? Então, é assim que a gente define blocos lambdas. Né? Ela é bem semelhante às high order functions, só que dessa forma a gente não precisa necessariamente declarar outra função para ser passada para essa função número 1, como a gente veio fazendo nos primeiros vídeos, tá? Outros exemplos prontos que existem no Kotlin para fazer isso é a parte de filtros, de listas, né, e coleções e ordenações, como por exemplo, deixa eu declarar aqui uma lista de nomes, então vou instanciar um array list, tá? E aqui dentro eu vou definir 3 nomes, vou colocar alface, tomate
e a selga, sei lá, 3 vegetais. E agora eu quero filtrar todos os vegetais que começam com a letra A, tá? Então eu vou declarar aqui uma variável chamada filtrado, que seria a resposta da minha operação. E aí eu vou pegar a minha lista e vou executar a função chamada filter. A função filter, ela espera uma outra função, que no caso a gente pode definir como um bloco de lambda, para ser executado, tá? Então aqui está disponível o it, que na verdade é na verdade? É cada item da minha lista, que no caso é uma string. Então eu vou fazer o seguinte: se a minha string começar com a letra A, eu vou atribuir automaticamente, ele vai retornar para mim, né, a lista filtrada. Então eu vou imprimir aqui nesse caso a lista filtrada, né? Então eu vou dar um print ln, dar um print ln. Então ele vai trazer para mim apenas os itens da lista que começam com a letra A. Tá? Então, o que eu fiz no código anterior foi basicamente replicar, né, nessa parte de handleInt, replicar o que acontece por baixo do capô da linguagem Kotlin. Tá? Então, dentro dela tem as suas funções, né, esperando aí um bloco de código. Então, se você segurar o Ctrl e clicar, você vai ver que o parâmetro da função filter é uma outra função que espera um tipo, né, como parâmetro, que como é generics também, a gente já aprendeu sobre generics, então o próprio tipo que foi passado no generics, e ele retorna aí uma expressão booleana, ou seja, se a condição for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa, que nesse caso é retornar a próxima lista, né, inteirar na própria lista em si. Então, uma das melhores formas também que você tem para você estudar e se aprofundar na linguagem de programação em si é você abrir o código fonte oficial da linguagem, né? Então, como é uma linguagem open source, é uma linguagem aberta, você consegue olhar e estudar um pouco em cima do próprio código da linguagem, tá? Então, esses critérios e que eu venho explicando, essa parte de mais avançada, que nem por exemplo de generics, você vê que acontece o tempo inteiro por baixo do capô da linguagem. Principalmente generics, né? Porque a galera que desenvolveu a linguagem, ela não sabe que tipo você espera e ela não iria escolher ou construir, né, classes já com valores fixos, porque ele não sabe que o desenvolvedor que está utilizando ela precisa, né? Qual tipo ela precisa. Então, generics é muito útil para quando você vai criar uma biblioteca ou você vai criar um código mais genérico para evitar, na verdade, reescrever mais códigos, né? Lembra do primeiro episódio que eu falei, nos princípios que você deve seguir don't repeat yourself, né? Que chama de dry. Não repita você mesmo os códigos sem necessidade. Então, se você consegue construir algo mais abstrato, que funcione em vários aspectos, você consegue deixar o seu código bem mais profissional, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Faça e refaça os testes. De novo, a melhor forma de você aprender é pondo em prática, é realmente estudando e fazendo seus próprios testes. Tá bom? Se você gostou, deixe seu gostei, isso ajuda muito ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se já for inscrito, verifique se as notificações do YouTube estão ativadas para que quando eu postar mais vídeos e mais tutoriais, você receba aí, você possa pôr em prática seus estudos e evoluir as suas habilidades como desenvolvedor mobile, tá bom? Na descrição também tem alguns links de materiais extras, e-books, você pode estar baixando para estudar mais a fundo também com outro tipo de abordagem, que no caso é mais o próprio aplicativo em si. Legal? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.